Bem-vindo! Vamos dar início a uma série sobre o segredo bíblico de cura pela oração. Essa série é um convite para viver o que muitos conhecem só de teoria e poucos experimentam de verdade. Nesses próximos dias, eu quero te conduzir num caminho de reencontro com Deus, com você mesmo e com tudo aquilo que ainda está ferido dentro de você, mas que pode ser restaurado. Nessa série nós vamos ver e viver a oração como lugar de cura, de transformação, de reconstrução e de intimidade real com Deus. Se você é aquela pessoa que tem a sensação de ter orado e falado com Deus e não ter nenhuma resposta, essa série é para você. Porque nessa jornada nós vamos te ajudar a sair desse estado automático de repetições vazias de oração e entrar num estado de oração onde a sua mente, a sua alma e sua fé se alinha com a presença de Deus. Essa série não é sobre fórmula mágica, não é sobre fazer barganha com Deus, mas pelo contrário, é sobre depender dele, é sobre abrir mão do controle da nossa vida e entregá-la de verdade ao único que de verdade pode cuidar da nossa vida, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando as coisas saem diferente do que nós planejamos. Mas às vezes, quando nós pensamos que é um caos, quando nós pensamos que tudo está se perdendo, é exatamente nesse lugar de entrega, de rendição que começa a verdadeira cura e transformação. Por isso, nesses dias, durante essa série, o que eu quero compartilhar com você, conversar com você é o poder da fé consciente, a reprogramação da mente e da alma, como aplicar de forma prática a palavra de Deus para liberar cura e transformação na sua vida. Não importa quanto tempo você carrega a dor que você carrega, ou você está passando, experimentando o problema que está passando, não importa se você já orou e nada aconteceu. Esses 7 dias, eles podem ser o início de uma transformação definitiva na sua vida. Nessa aula de hoje eu quero falar com você sobre a chave esquecida, a oração, e eu quero te ajudar a entender por que muitas vezes muitas pessoas têm orado e não têm tido resposta, não têm tido cura, não têm tido transformação. Para isso, eu quero trazer para essa primeira aula 2 textos que vai servir de alicerce para tudo aquilo que nós vamos conversar durante esses dias. O primeiro texto é em Mateus capítulo 6, versículo 7, onde Jesus nos ensina princípio sobre a oração. E o segundo texto que eu quero trazer é Marcos capítulo 11, versículo 24, onde Jesus nos ensina a atitude correta de como nós devemos orar. Mateus 6, 7, Jesus nos dá princípio de oração, modelo de oração, orientação para orar. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, atitude que devemos ter em oração. Certo? Bem, se você não me segue nesse canal, eu quero te convidar a me seguir nesse canal. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, desse o like. E se essa conversa de fato fizer sentido na sua vida, compartilhe com uma pessoa, vai ajudar. Voltando para o nosso assunto, tem muita gente orando, mas sem perceber que estão apenas falando palavras no automático. E é sobre isso que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 7, ele diz: quando oreis, não useis de vãs repetições, como os pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O problema aqui, Jesus não está trazendo uma censura sobre repetir a oração. Não é esse o problema. Então, a ideia não é realmente censurar você sobre repetir a oração. Não é? Porque nós somos seres assim, hoje nós temos um problema, nós resolvemos, mas amanhã ou depois da manhã vem o problema, e o que é que a gente faz? A gente tem que orar, a gente precisa lançar isso diante de Deus. Então o problema aqui é quando a repetição vira substituto da consciência, ou seja, porque nós estamos tão habituados em orar, a oração ele torna uma prática ritualística, nós apenas falamos, mas nós não estamos tendo consciência
do que estamos falando. Quando você fala sem pensar no que está falando. É quando você pede sem crer no que está pedindo. É quando você ora sem entender no que você está dizendo. Você apenas está repetindo algo, você apenas está falando algo, mas você está totalmente desconectado emocionalmente, racionalmente, espiritualmente com aquilo que você está falando com Deus. Isso é apenas um falatório e muitas pessoas oram desse jeito. Na verdade, a maioria dos cristãos oram desse jeito. Esse tipo de comportamento é olhar para a oração como feitiçaria, é olhar para a oração como uma fórmula mágica, ou seja, você repete esperando que algo vai acontecer, que a coisa funcione, mas oração não é isso. E diante disso, eu quero agora aproveitar para falar de algo que tem prejudicado, que tem atrapalhado a vida de oração de muitas pessoas. Primeiro, oração não é um sentimento. Muitas pessoas querem orar quando estão bem. Segundo, oração não é um ato emocional. Muitas pessoas, quando estão naquela euforia, querem orar e está bem. Oração não depende do estado de humor. Presta atenção. Quando você entende isso, você pode estar triste, você pode estar cansado, você pode estar desanimado, você pode estar frustrado e ainda assim você ora com poder. Porque a oração, ele não baseia no que você vê, a oração não baseia no que você sente, a oração não baseia no que você está vivendo. A oração não está limitada, não está condicionado absolutamente a nada disso. A fé transcende a lógica, a fé transcende a razão humana. Para isso é preciso conhecimento, clareza. A fé, ela baseia na convicção. A fé é sobre o que você crê e não sobre o que você sente. Por isso agora vamos conversar sobre a atitude que precisamos ter quando estamos orando. Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto vos digo, tudo o que pedirdes em oração crendo que recebeste, tê-lo-eis. Em outra versão ele diz, tudo o que vocês pedirem em oração, se vocês creram nisso, assim vos será concedido, ou assim vos será feito. Perceba, aqui Jesus quer nos ensinar algo muito profundo, que a oração não é sobre palavra bonita, que a oração não é sobre um sentimento lindo, sabe? É quando você está lá naquele ânimo, a oração não é nada disso. A oração é um estado mental, a oração é um posicionamento da alma, da mente e do espírito. É um alinhamento interno da mente e de coração. É quando a sua alma entende quem é Deus e a sua mente acolhe e escolhe confiar e aceitar essa verdade de quem Deus é. É um estado mental, é um estado de rendição, é um estado de presença, é um estado de consciência espiritual. É aqui que a oração transforma. Porque presta atenção, muitas pessoas estão orando para Deus curar de um câncer, muitas pessoas estão orando para Deus livrar de um pecado, muitas pessoas estão orando para Deus salvar o seu casamento, muitas pessoas estão orando por muitas coisas. Só que qual é o problema? Ele precisa entender que antes de Deus agir no campo físico, Deus quer agir no seu coração. Você está orando para câncer, mas ainda há ansiedade no seu coração. Você está orando para alguma coisa, mas ainda há dúvida no seu coração, mas ainda há medo no seu coração, mas há uma desconfiança no seu coração, ou seja, não há uma certeza interna, não há uma conexão, não há um posicionamento de fé claro, de que realmente você sabe quem é Deus. Por isso que a oração não é um pico de emoção. A oração, ele é um estado mental de redenção, de presença e de consciência espiritual. Porque o objetivo de Deus é que a oração, ela deixa de ser um grito desesperado da nossa alma, mas que ele seja um estado de comunhão e de entrega. Quando você ora com conhecimento, declarando a palavra de Deus, com fé, com entendimento, você não tem noção do que isso vai começar a fazer dentro de você. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Tudo quanto Deus diz é cheio de força viva e é mais cortante do que o punhal mais afiado. Corta rápido e profundo em nossos pensamentos e desejo mais íntimo em todos os seus detalhes, mostrando como somos na realidade.
Ele sabe de cada um em cada lugar. Cada coisa a respeito de nós está descoberta, descancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar conta de tudo o que fizemos. A oração, dentro do plano divino, ele tem o objetivo de gerar comunhão e entrega, porque ele reprograma a nossa mente. Ele começa a desfazer algo em nós. A oração permite-nos viver o que está escrito em Hebreus capítulo 12, quando nós entendemos o que é oração. A oração, ele muda o nosso estado mental. Imagine você estar orando à noite e o assunto que você quer vai acontecer amanhã. Você está orando para o problema da manhã. Só que você ora à noite, se você realmente não tiver essa consciência, você não vai ter paz, você não vai conseguir dormir mesmo orando. Mas quando realmente você entra nesse estado mental, nesse estado de fé, nesse estado de comunhão, nesse estado de entrega, nesse estado de presença, nesse estado de consciência espiritual, a palavra de Deus, ele vai trazer aquela paz que excede todo o entendimento. Ela vai trazer realmente, primeira coisa, ela vai tirar a depressão, ela vai trazer alegria, ela vai trazer conforto, porque um dos papéis do Espírito Santo é ser nosso consolador. Não é possível você orar e não sentir esse consolo, essa presença santa, doce, amável do Espírito Santo dentro de você. Mas para isso acontecer, você precisa entender esse processo. Agora presta atenção. Por isso que na oração Pai Nosso, Jesus nos dá muito mais do que um modelo da oração. Jesus nos dá chave de identidade. Observa como ele nos ensina a começar a nossa oração. Pai Nosso que está no céu. O que Jesus quer? Jesus quer para nós entendermos que antes de pedirmos, antes de confessarmos, antes de qualquer coisa, Jesus nos ensina a lembrar que nós estamos falando com Deus que é o nosso Pai. Imagine você estar diante do seu Pai, e não um Pai qualquer, um Pai que você sabe que te ama de certeza, que te ama de forma incondicional. Um Pai que realmente não te mede pelo seu sucesso nem pelo seu fracasso. Um Pai que não te mede pelos seus méritos, pelas suas palavras bonitas. Um Pai que está presente, atento, disponível, apenas pronto para te ouvir. Então, diante de um Pai como esse, como nós devemos sentir? Seguro ou desprotegido? Como nós devemos sentir? Frustrados ou consolados? Como nós devemos sentir? Paz ou ansioso? É exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Jesus quer nos ensinar que a oração Pai Nosso não é um texto para ser decorado, mas é um texto para nos dar um posicionamento de fé, um posicionamento interno, um posicionamento espiritual, um posicionamento mental, um posicionamento de alma. Deus é um Pai amoroso. Você tem um Pai amoroso, um Pai que não espera que você sabe tudo, um Pai que não espera que você fale bonito, um Pai que não espera que você tenha uma fé perfeita, um Pai que só quer que você venha. Venha com o que você tem, venha como você está, venha como você sente, venha como você precisa e deixa que o Pai resolve tudo. Não importa como você está, não importa como você sente, não importa do que você precisa. Venha assim, nesse entendimento que é o seu Pai. Pecou, venha a si mesmo, com arrependimento, que Ele vai te transformar. É isso que é a oração verdadeira. A oração verdadeira, ele não nasce do impulso emocional, ele nasce de uma certeza de que somos filhos. E essa certeza muda tudo. A oração verdadeira é um alinhamento com a vontade de Deus. E não é um esforço para convencer Deus para fazer o que a gente quer. Portanto, eu quero deixar uma prática terapêutica para você, para terminarmos essa conversa. Comece a orar com consciência, com fé e com intenção. Me diz como foi essa conversa e eu te espero na nossa próxima aula, porque o nosso papo continua.